Bom dia a todos vocês que estamos aqui acompanhando nesta manhã de domingo, aonde nós vamos estar levando mais uma mensagem até o teu lar, até a tua casa. Nós pedimos licença em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos estar pregando hoje um tema que você talvez vai ficar assim meio pensando. É meio estranho, né? A pessoa fica... Quando eu falei a primeira vez que eu preguei sobre esse tema, a pessoa ficou meio assustada. O tema é o dia que a morte morreu. É o tema que nós vamos estar pregando nesta manhã. Baseado aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que o Senhor venha falar conosco dentro desta palavra nesta manhã. Que se Deus não falar conosco, nós vamos estar falando palavras de si mesmo. E nós não queremos, porque toda a honra e toda a glória é dada para Deus. Nesta manhã, na sua vida, que Deus possa ser especial no momento que você estiver ouvindo aí esta mensagem. É o dia em que a morte morreu. Nós sabemos que Deus, colocando o homem no jardim do Éden, ele andava ali desfrutando de toda a bondade, misericórdia, amor, vida eterna com Deus. Eles eram inocentes. E nós sabemos da história que veio o inimigo na forma de uma serpente e fez eles caírem. A Bíblia diz aqui que Deus falando para eles: de toda árvore comerás, mas dessa aqui não comes, que certamente morrerás. Dali para frente começou, o homem comeu, o pecado entrou. Dali para frente começou a morte a reinar absoluta. Não existia a morte na vida deste casal. A Bíblia diz que quando Deus fez Adão e Eva, crescei e multiplicai. Iam multiplicar, iam ser seres de uma inocência que o globo terrestre ia ter. Mas vindo do pecado, nós passamos a ter consciência do que nós fizemos, da nossa desobediência. E dali para frente, a morte começou a reinar. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele não queria que o homem morresse eternamente. E Ele via sempre querendo uma solução de trazer de volta o pecador, o perdido a Ele. E Ele começa a trabalhar na humanidade. Ele começa a olhar para a humanidade com muita misericórdia, mas também com muita ira. A ponto de Deus falar em Gênesis que o meu espírito não contentará para sempre com essa humanidade. E Deus começou a levantar pessoas na terra. Primeira coisa que levantou foi um homem chamado Abraão. Abraão representando a nossa fé. Deus começa a trabalhar para ver se trazia o homem de volta à comunhão com Ele. Abraão, segundo a fé, um homem temente a Deus, mas é um homem falho. Ele também falhou, né? Deus começou, vamos continuar, para ver se nós achamos alguém perfeito para trabalhar diante dos pecadores na terra. Noé, segundo a justiça de Deus. Deus começa a chamar Noé. Noé, segundo a justiça de Deus, representando a justiça de Deus na terra. Noé pregou milhares de anos. Apenas 8 da sua família foi salva. O resto ninguém quis ouvir. Mostra que o homem era falho para ter uma comunhão com Deus. O homem não tinha um plano de resgatar o jardim do Éden do pecado do homem. Deus continua para com o homem. Chama um homem chamado Sansão. Sansão, segundo a libertação de Deus. Sansão desobedece ao Senhor, namora com a mulher filisteia. Sansão representando a libertação do Senhor. Olha como Deus trabalhava. Começou em Abraão, colocando fé. Colocou agora em Noé, mostrando a justiça de Deus. Coloca agora em Sansão: eu quero libertar vocês. E o homem falhava. O homem não tinha jeito. E Deus continua. Sansão morre escravo. Precisou de morrer escravo, porque não tinha algo a trazer de volta a comunhão com o Pai. E Deus continua agora para frente. Quem sabe agora, vamos pensar, ele conversando com Jesus no trono. Ele conversando ali com Deus no trono. Né? Ele pega e conversa com Jesus no trono. Vamos começar agora o governo humano, quem sabe funciona. Eu vou colocar na terra agora um homem segundo o meu coração. Davi segundo o coração de Deus.
um homem adorador, um homem temente a Deus, mas também teve várias falhas. O homem não tinha jeito, e Deus continuou. Vamos continuar no governo humano. Agora eu quero pacificar a terra. Vai nascer dele um filho chamado Salomão, o pacificador. E Deus começa a trabalhar na vida de Salomão, segundo a pacificar a humanidade na terra. Também não funcionou. O homem conseguiu arrumar 700 mulheres, juntando com concubina, né? E mais 300 rainhas lá. Só de mulher lá ele teve 700, mas rainha que arrumou por fora, mais 300. Entre rainha, tá? Né? Me perdoa aí, teve 700 mulheres. E mais concubina chegou a 1000. Então o homem é falho, não teve jeito. E Deus continua levantando os profetas maiores, profetas menores. Oh, glória! Aleluia! Então, o que aconteceu? Nenhum desses homens deve solução ao pecado. E Deus, olha, eu creio ele no trono, e quem eu enviarei? Quem irá por nós agora? A ponto de Deus descrever assim, bota a sentença. Não teve jeito com a humanidade, alguém para trabalhar para comigo, para ter comunhão comigo. Romanos 3:23 declarou assim a sentença: todos pecaram e destituídos da glória estão, e não é justo nem sequer o homem. Nem o homem é justo perante a Deus. Não tinha um homem que pudesse representar a justiça, a pacificação, a fé da cidade eterna para com nós. Não tinha um representante. Agora eu vejo, parece que Deus olhando para o trono. A conversa para mim deveria ser assim. Eu que me suponho. E aí, meu filho? E agora? Deus já sabia o que ia fazer. O que vamos fazer? Parece que eu vejo o pai tipo assim conversando com o filho. Você vê que todos erraram, o homem é pecador, não tem jeito de nós trazer um homem. Tem que ter algo que não erra conosco. Tem que ser algo perfeito em cima do imperfeito que é o pecado do homem. Como que o pecador vai chamar pecador? Não fica difícil. Tinha que ser alguém numa forma diferente, algo sobrenatural. Parece que eu vejo ele olhando para o filho. Meu filho, eu conto com você. O que, pai? Eu tenho uma empreitada para te dar. Tô contando aqui uma história, tipo assim, que se tivesse texto de diálogo. É você vai lá na terra, você vai morrer, vai chegar no ventre de uma pecadora, vai ser gerada no ventre da pecadora, para mostrar que o homem nasce de mulher, que o homem nasce de homem é pecador, e todos pecaram e destituídos da glória estão, e você como homem vai mostrar para eles, e você vai chegar e vai descrever, você vai nascer, vai viver, morrer, depois eu vou te ressuscitar ao terceiro dia, e eles vão espelhar nisso. Você vai ser a solução. Lá como homem, você vai lá como os desejos carnais dele no teu corpo. Você vai sofrer o mesmo que eles sofrem. Eu posso contar com você, mas tem um problema. Você vai sem a tua glória. Diz a Bíblia que Deus tirou a glória dele. É tipo assim, ó. Puxou a glória celestial que tinha no seu corpo e deixou lá na glória. E ele agora é gerado no ventre de uma mulher. E ali ele começa. A inocência do homem, agora chega a consciência. E Deus começa a pregar, Jesus começa a pregar. 30 anos, 33 anos ele pregou, mostrando a inocência, mostrando a consciência do homem. E ele começa a pregar, mas desde que ele estava vivo, ele já começou a desbancar a morte. Ele já começou a bagunçar com a vida da morte, mostrando para ele que agora estava chegando um que ia botar a morte no seu lugar. Ele chega ali em Gadara, onde tinha um homem acorrentado com legiões de demônio. O próprio demônio já sabia quando viu ele. Vieste me atormentar fora do tempo? Ali ele já começou a libertação da morte. Morte demoníaca, de legiões de demônios. Aquele homem era um morto-vivo. Jesus já começou a bagunçar com a morte. Já estava um chegando para dar solução àquilo que era impossível aos olhos dos homens. Agora se tornará possível a Deus. A Bíblia diz que ele expulsou os demônios do Gadareno. Ele ficou livre das correntes. Andava pelado nos túmulos, dormindo nos túmulos, comendo até coisa porcaria. Foi liberto. Ele chega agora em outro lugar que ele bagunçou com a morte, mostrando que nós deveríamos aprender esta lição. Que é no nome dele
Nós temos autoridade sobre a morte. Nós temos autoridade sobre ser inocente e saber que nós agora temos consciência do que estamos praticando ou fazendo. Jesus começa a pegar um evangelho de libertação, um evangelho de ira, um evangelho de zelo, um evangelho de misericórdia, um evangelho de santidade. Não é o evangelho só do amor, não. É o evangelho dos 4 pilares que ele pregava. Aleluia. Agora nós vemos ele ali pregando que alguém fala para ele assim: Jesus, teu amigo Lázaro está morto, ou está doente, vai visitar ele. Jesus, sabedor da verdade, para emplacar essa história em nossa alma, em nosso coração, ele não foi ver seu amigo Lázaro. Ele ficou 3 dias. Só depois de 3 dias é que ele foi visitar a Lázaro. Imagina só ele chegando, todo mundo aí, o amigo, depois que ele morre, já está no túmulo, quer vir visitar. Aí vai, onde está o homem? Já está 3 dias, Senhor. Já morreu, só não veio ver ele. É tipo assim, que a Bíblia de João falou, se fosse para escrever todas as coisas, a Bíblia não conteria. Então deveria ter mais diálogo. Alguém fofocou da vida de Jesus. Quando ele chegou, ele deve estar brincando. Depois de 3 dias, você imagina o defunto 3 dias, sangue já não corre na veia, veia toda grossura desse dedo. Agora Jesus chega, me leva até lá, e todo mundo saiu. O que esse homem está pensando? Talvez alguém pode até ter pensado de Jesus, está embriagado, querendo levantar um cara depois de 3 dias. Não, ele não está morto, ele está dormindo. Tira a pedra. Tipo Jesus dava vocês, tira a pedra da incredulidade, tira a pedra da falta de fé aí, abre esse túmulo aí. E Jesus ergueu a mão para cima e falou: Lázaro, sai para fora! Ele ensinando a bagunça que Jesus fez em vida com a morte. Fez em vida e fez depois que morreu. Quando Jesus chega no Calvário, alguém fala assim: ah, Jesus morreu, a morte matou Jesus. Não. Como que a morte pode matar o Criador? Não pode. Ele tem autoridade sobre as trevas, ele tem autoridade sobre os demônios. Eu crio bem, eu faço bem, as trevas, o mal. Eu que sou a vida, eu sou a ressurreição. Eu creio que foi o dia que a morte passou mais apertada, que nos corpos humanos, quando era para ela entrava de qualquer jeito. Mas ali ele sabia, a morte sabia. O espírito da morte sabia que ele era o Criador de todas as coisas, o que tinha autoridade sobre a morte e a vida. A morte não matou Jesus. Foi Jesus que convidou a morte a entrar nele. Pode vir, morte. Você tem que fazer algo aqui para a porta do meu pai. Pode entrar. Foi naquele momento que ele começa a orar: Pai, aqui eu entrego o meu espírito. Aqui eu entrego o meu espírito. Foi o momento que eu creio que se tivesse para desamarrar uma das mãos, ele fazia assim: pode vir, morte, ó. Pode ir, mas pelo Espírito de Deus, ele conversou com a morte, e a morte teve que chegar perto dele. Parece que eu vejo até ela pedindo licença. A morte teve que pedir licença para entrar no dom da vida, no dom da morte. Eu mato, eu torno a viver, a ferida eu ligo, desligo. Tudo está na mão do Senhor. Aleluia. Foi o momento que a morte entrou, que Deus deu autoridade para ela, que ela não tinha autoridade. No corpo do ser humano, ela entrava do jeito que ela queria. Ou pedindo ou sem pedir, ela entrava. Mas de Jesus foi diferente. Segunda vez que ela teve que pedir licença de novo. Agora Jesus expulsa ela. Ao 3º dia, Jesus começa: agora chegou outro momento, morte. Agora tu vai largar meu corpo, que está chegando o momento de eu reviver. Ele deu de novo autoridade para ela. Imagina um corpo todo, 3º dia, pudrecendo, fedendo, o corpo de Jesus ali. Agora ela tinha que sair do corpo. Ela teve que sair de novo, na autoridade do nome daquele que é o Criador, dono da morte, o que tem domínio sobre a vida. De novo ela sai para nos dar consciência. Jesus ressuscita ao 3º dia. Desce ao inferno, diz as Escrituras Sagradas, para cumprir uma sentença de Gênesis, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente.
Parece que eu vejo os demônios no inferno. Até aqui você entra, venha nos atormentar. Chamou o demônio, levantou o sapato santo, pé santo, e ele teve que entrar por baixo para cumprir as profecias da Bíblia Sagrada, que Deus não é Deus que minta. Aleluia! Deus não é Deus que minta e não aumenta e nem tira. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada declara, ele deixa, a Bíblia Sagrada fala aqui, ó, depois dessa vitória, ele desce aos inferiores do inferno e descreve para nós aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 a 57. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Deus falando para os demônios, né? Tipo assim, onde está? Cadê a morte? O teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Eu acredito que o inferno gritava vitória sobre Cristo. Matamos o Filho de Deus. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. A vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tragada foi a morte na vitória, para que nós possamos usufruir de uma mensagem como esta, aqui nessa tarde de hoje. Tragada foi a morte na vitória. Hoje nós temos o DNA de volta, o DNA da vida, o DNA da comunhão com Cristo, através do seu sacrifício, através da sua morte. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Já passou da morte para a vida, tem a vida eterna. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Claro que sim, temos o corpo físico, temos aqui um corpo que deixa nós frágil, mas dentro tem a vida, dentro tem o nascimento do Espírito Santo, a comunhão com Ele, que nos convence quando erramos, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus morre, ainda deixa a semente do Espírito Santo ser plantada dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, para nos dar vida e vida com abundância. Oh glória! Começou então aí a nossa comunhão de volta com Deus. Começa aí a nossa beleza de evangelho do Senhor dentro de nós. Ele fala para mim, fala para você, na carta em 1 João, ele diz assim, filhinhos, agora já é filhinho de novo. Você perdeu lá aquele negócio de filho lá com Adão e a Eva. Agora ele fala assim, filhinhos, a carta de João, eu queria que vocês não pecassem. Se todavia alguém pecar, temos um justo diante ao Pai, que é Jesus Cristo. Aleluia. Fica essa mensagem até o seu coração. Deus, desde que o homem caiu no jardim do Éden, Ele não desistiu do homem. Como eu falei no início, começou aí representando Ele, para nos dar força, para nos dar ânimo, né? Porque todo homem é nascido de pecado, todo homem nascido de mulher. A Bíblia diz que não tem um justo, nenhum dos papas que morreu é justo. Maria não é justa. Maria pecadora, a ponto dela falar, minha alma engrandece ao Deus, o meu Salvador. Ela agradeceu a Deus, porque ela é nascida do jardim do Éden. Papa é nascido de Adão, Adilson é nascido de Adão, pastor é nascido de Adão. A mulher mais bacana do mundo, ela pode ser gente boa, é nascida do pecado. Não tem um homem que não é pecador, ninguém justifica por si próprio. Sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que o homem não se glorie. Ninguém vai se gloriar por sacrifício próprio, porque o sacrifício quem fez é Cristo. Igreja nenhuma é tábua de salvação para ninguém. A gente vê na internet a brigaiada, né? Igreja boa, não, a igreja é a católica. Essa aqui que é a igreja, a primeira. Aí o outro vem e fala, não é assim que eles fazem? Fica essa brigainha de menino, parece meninos. Não, a igreja primeira é a igreja católica. Esse crente aqui é Gaio. Aí vem a Assembleia de Deus, começa a gabar também. Aí vem essa renascença, olha de onde vem isso, olha. Já vem lá desde o começo, ó. Nós é a primeira, não, aqui então nós é a segunda, essa aqui é a terceira. E fica esse negócio de religião, um povo religioso. Como é que a morte
Como é que tu vai ter domínio sobre a morte se você coloca primeiro as obras? Bota a igreja, bota o pastor, bota o homem para ser que ele é justo. Que a Bíblia não pode ser a primeira. Olha o que os homens falam. Eu acho engraçado eu ver um sacerdote falando, dizendo que cuidado que esse negócio vocês parecem crente. Tudo deles é Bíblia. Primeiro é a igreja. Depois é a Bíblia, a mentira do diabo. Primeiro é a Bíblia, primeiro é Deus, primeiro é Filho, primeiro é Espírito Santo. Não é igreja católica, não é assembleia, não é batista. As igrejas podem ter, cada igreja tem os maiores estudos. Batista pode fazer os melhores estudos, pode ser uma igreja estudiosa, fazer livro. A Assembleia de Deus pode fazer os melhores livros. Nenhuma dessas igrejas pode levar o homem ao céu. Nenhuma igreja na terra, ela tem poder de levar o homem a Deus. Porque se for assim, então Deus não precisa ter morrido. Jesus não precisa ter morrido em nosso lugar. Cuidado com as heresias. Cuidado com os homens. A Bíblia diz assim, cuidado com os homens. Eles vão fazer comércio de vós. Cuidado com eles, que nos sinais do tempo, eles não vão aguentar essa doutrina. Vão ficar no meio de vocês, doutores de si. Olha o tanto de doutor de si que tem. Cada um não é desse jeito. Olha só a sabedoria do homem. Olha. Não, primeiro é o nosso dogma, a nossa tradição, não é a Bíblia. Isso está acontecendo no meio evangelho também, em muito lugar está acontecendo também. Estão cuspindo no Calvário. Aí daquele que aumenta um tio, então se aumenta tio, hein? E vírgula a Bíblia inteira que está aumentando. Fica difícil, irmão. Jesus não fez só sacrifício em vão, não. Sacrifício de Deus é para quem obedece a Bíblia Sagrada. Aqui está a minha igreja. A igreja está na minha mão, ó. Aí daquele que colocar outro fundamento a não ser Cristo. O fundamento é a Bíblia. O fundamento de qualquer ser humano, primeiro é a boca de Deus, é a Bíblia, rapaz. Não é o pastor, não. Não é a teologia dos homens, não. Não é o que o Papa fala, não é o que o Adilson fala, que o outro fala, é que vai ser a verdade. A Bíblia diz assim, ó. Tudo que não for sim, sim, não, não, é procedência maligna. Olha como é que é sério, olha. Se eu proceder aqui aumentando coisa, dizendo que a Bíblia não é fiel, não, primeiro tem que ficar a igreja, os ensinamentos da igreja velha passada lá para trás. Aí não, aí como é que fica? Vale mais agradar a Deus do que o homem. Vale mais agradar a Deus. Primeiro é a Bíblia. Eu amo. Você vai na sua igreja aí, seu pastor está dentro da Bíblia. Ele está dentro da Bíblia, nos preceitos aqui da doutrina bíblica. Se ele estiver dentro da Bíblia, olha para ele. Olha para o seu pastor se ele ensina direitinho. Se ele não aumenta, se ele não tira. Se ele é um homem honesto, sincero. Se ele tem na igreja. Os pilares da sua igreja que você está seguindo tem os 4 pilares. Se não tiver, meu filho, você está correndo o risco da sua vida. É o pilar do amor, é o pilar do zelo, é o pilar da santidade, é o pilar da ira de Deus. Ó, não, aí fica aí, ó. Ninguém pode julgar ninguém, não. Os crentes ficam, não é nós que julga, não, rapaz. Não somos nós que julgamos, não. É a própria Bíblia Sagrada. É que julga o homem. Olha aqui, ó. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te. Se o seu pastor é adúltero e prega que não tem problema, afasta de uma igreja que diz que, não, bobo, isso é um problema, mas ele já está salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre. A gente tem isso aí também no meio evangélico. Uma vez salvo, salvo para sempre. Um pastor meu, uma época, já morreu. Olha como é que é o pastor, o ser humano. Temos que amar o pastor se tiver na palavra. Se o pastor tiver na palavra, nós vamos ficar com ele na palavra. Se não tiver, falou, tô fora, pastor. Aí não. Ele falou o seguinte: um cara aceitou Jesus, batizou, e ele saiu lá das drogas. Aí daí a pouco o pastor descobre, depois de 20 anos na igreja, ele tá fumando droga. Ah não, isso aí foi um vacilo dele. E ele tá viciado de novo na droga. É o jeito, Deus vai perdoar ele se ele continuar. Se ele continuar, uma vez ele saiu de lá, né? A Bíblia diz
ele sai e volta agora a fazer o mesmo pecado, uma vez saindo do mundo, aí fica difícil. Fica difícil, difícil, difícil. A Bíblia tem um versículo aqui que bate sobre isso aí. Esta é a palavra que nós deixamos. Vamos mais um texto aqui, ó. Já por carta vos tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Deus está falando que nós tem que estar no mundo, no meio aí da idolatria. A gente está lá no serviço, tem um bruxo, um colega bruxo, né, um satânico, tá? Eu estou falando que é para vocês não ficar no ar com esses. Mas agora escrevo que não vos associeis com aquele dizendo ser irmão. Agora está falando que aquele crente batizado, se ele for devasso, olha aí, agora está na igreja, 30 anos de igreja, mas é devasso, avarento. Não tem um monte de pastor avarento aí, ganhando dinheiro, né? Campanha, não sei. Isso aqui é nossos irmãos avarentos, é os nossos pastores avarentos, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse níquel. Se eu sou pastor do membro, ele está lá na igreja, eu estou congregando na minha igreja, eu encontro ele no adultério, eu encontro ele sabendo que ele voltou de novo às drogas. O que é que eu tenho que fazer com ele? Com amor, arredar ele no banco se ele estiver fazendo alguma coisa do ambiente da igreja. Se ele é louvorista, não pode, né, irmão? A Bíblia diz que com este nem com mais. Tá entendendo? Tira esse níquel do meio de vós. Hoje não pode pegar isso aqui mais na Bíblia, não. É eu que resolvo, pode ficar aí, ó. Ó, pastor, larguei a mulher ignorante, que não sei o quê. Casa de novo, ele vai lá e casa ele. O mesmo que casou o primeiro, casa o segundo. De novo, terceira vez, ele vai de novo. Eu te faço uma pergunta pra você, meu querido. Aonde que Jesus morreu aí na sua vida? Aonde que foi o sacrifício de Cristo? Aonde que está a vida? Aonde que tem domínio? Aonde você tem domínio do calvário que Jesus lhe otorgou sobre a morte e a vida? Você tem comunhão, você dá fruto. Você conhece a árvore é pelo fruto. Conhece a árvore é pelo fruto. Então você conhece a árvore é pelo fruto. Nós estamos finalizando aqui esta mensagem. O dia que a morte morreu. Hoje nós temos vida. De vida nós temos domínio. Tanto da bênção, a maldição ou a vida. Hoje nós temos domínio porque Jesus é a escola nossa, Ele nos ensinou. Eis que te ponho hoje a vida, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. Até quando você vai legalizar a morte? O diabo só pode entrar na vida do crente naquilo que ele dá legalidade. Enquanto isso, o diabo não entra. Porque nós temos vida. Nós temos vida em Cristo. Ele sabe que nós temos autoridade sobre a morte e a vida. Nós temos autoridade sobre os demônios para curar os enfermos, os doentes. Fica essa mensagem até o seu coração. Uma mensagem simples. Fica até a sua alma, a tua vida. O dia que a morte morreu. Hoje nós estamos com a vida. Porque a morte morreu. Eu estou ainda aqui com o corpo físico. Para mim o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo. Estou vivendo, ó. Estou pregando para o Senhor. Mas se eu bater as botas aqui, morrer é lucro. Que você tenha essa capacidade de fé na sua vida. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que essa palavra seja uma palavra profética de ânimo à tua vida. Não tenha medo das circunstâncias. Não tenha medo das coisas que vêm sobre a tua vida. Porque Deus é contigo. No momento que você obedece, você tem temor. Zela dos princípios pilares do Senhor. Você é mais que vencedor. Que Deus lhe abençoe.